Há um ano, o escritor José Luís Peixoto fez uma viagem à Coreia do Norte. É um dos poucos portugueses que tem o carimbo do país no passaporte. Voltou com uma ideia para um livro e com vontade de regressar. Há muito tempo que alimentava a curiosidade acerca deste lugar, Coreia do Norte. Talvez também por fazer parte de uma geração que não viveu a ditadura portuguesa, porque é efetivamente um país muito secreto e que quase espicaça essa mesma curiosidade. A viagem de José Luís Peixoto tem precisamente um ano, com uma agência especializada em visitas à Coreia do Norte e permanentemente acompanhado por 2 guias do regime. O escritor cruzou as fronteiras do país mais isolado do mundo, um dos poucos com armas nucleares e um dos mais pobres do continente asiático. Por um lado, os bens de consumo são quase inexistentes e por outro, o acesso a tudo aquilo que não seja facultado pelo Estado é muitíssimo escasso. A maioria das pessoas tem pequenas hortas, mas que naturalmente não devem ser suficientes. Pyongyang é a montra do regime, mas no país real de Kim Jong-un, a poucos quilómetros da capital, morre-se de fome. Quanto mais nos afastamos da capital, mais difícil é esconder as grandes dificuldades de vida em que vivem os norte-coreanos. De acordo com as Nações Unidas, 6 milhões de pessoas, um quarto da população, precisa urgentemente de ajuda alimentar. Nos anos 90, enquanto o regime de Kim Jong-il financiava a investigação nuclear, centenas de milhares de pessoas morreram de fome. Mas desde cedo, desde a primeira infância, os norte-coreanos são doutrinados sobre as bondades do regime e os poderes divinos dos líderes. As montanhas, por exemplo, dançaram no dia em que o grande líder nasceu. São vidas muitíssimo ficcionadas e que, para acreditar na biografia oficial de qualquer uma dessas personalidades, tem de se ter efetivamente fé. Não existe nenhum meio de informação cujas principais notícias não sejam sempre sobre os líderes. A música é toda ela sobre a ideologia do país e sobre a exaltação dos feitos dos líderes. As artes plásticas, idem. Nas últimas semanas, a Coreia do Norte subiu o tom das ameaças contra os Estados Unidos e os vizinhos do Sul. José Luís Peixoto quer acreditar que as demonstrações de força se destinam sobretudo a consumo interno. Tudo isso acaba por ser quase um discurso de sobrevivência do próprio país e de todas aquelas elites que o dominam, mais do que efetivamente uma vontade de guerra, até porque parece que a Coreia do Norte estaria muitíssimo mal preparada para fazer. Se a tensão na península acalmar, o escritor, que em novembro passado lançou um livro sobre a Coreia do Norte, deverá voltar ao país em setembro deste ano.